Deus sempre alertou o seu povo através dos profetas. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, 7. Muitas pessoas vivem na escuridão, inseguras sobre a vontade de Deus. Acreditam que os céus estão fechados e que as pessoas devem enfrentar sozinhas os perigos do mundo. Lembramos que assim pensavam os que desprezaram os profetas do Antigo Testamento, como Noé, que foi enviado por Deus para alertar seu povo sobre o grande dilúvio. Só uma família com 8 pessoas acreditou que o profeta Noé era um enviado por Deus e se salvou. Mais tarde, Deus enviou o profeta Lote, porque o pecado das cidades de Sodoma e Gomorra bradavam ao céu. Mais uma vez, o profeta Lote foi desprezado. Deus fez chover fogo e enxofre do céu, que exterminou a todos, poupando apenas 4 pessoas. Há 2021 anos, Deus enviou o profeta João Batista para anunciar o nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. João Batista foi martirizado. Jesus Cristo foi rejeitado pelos próprios sumos sacerdotes e teve a morte mais humilhante que jamais houve na história da Igreja. Em 1972, Deus envia um profeta, Pedro II, de Santa Catarina, Brasil, à semelhança de Paulo de Tarso, trazendo a força do profeta para enfrentar com destemor essas vésperas agitadas do 3º milênio. Um homem, com apenas 3ª série primária, escreveu um grande livro. Aqui, Deus fez um grande prodígio. Num pequeno pé de árvore, 4 galhos formaram a palavra Deus, assinatura do próprio Criador, para colocar na capa deste grande livro a palavra viva de Deus. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. São Mateus 11, 25. O descontrole mundial, as ameaças de guerras, as drogas, a cobiça, o desfreado apelo carnal, o aborto, o inferno dos bruxos, as casas de feiticismo, pornografia, o jogo de mentira, os falsos profetas, a apostasia dentro da Igreja Católica e o falso ecumenismo, a miséria do homem perdido em si mesmo, exigem a firmeza de João Batista para mostrar que o machado já está posto na raiz neste final dos tempos. Assistam este programa, um alerta para o fim dos tempos, e ajudem a evangelizar. A messe é grande, mas os operários são poucos. Alô, irmãos ceifadores, uma boa noite. A partir de agora iniciamos mais um programa Ceifadores com sinais para o fim dos tempos. Para você que está vindo pela primeira vez, muitas pessoas nos acompanham pelo YouTube, compartilham. Então, todos os programas temos novos ouvintes, novos irmãos, e se perguntam: que programa é esse? Nós estamos aqui para alertar quanto aos acontecimentos para o fim dos tempos. O que seria o fim dos tempos? Não estamos falando nada de fim do mundo, né? Mas sim do cumprimento das Escrituras. Acreditamos, grandes líderes, pensadores, padres, sacerdotes autênticos pensam que estamos vivendo o Apocalipse 13. Nesse momento em que o anticristo está para aparecer, onde temos 2 bestas propagando mentiras, né? O mundo jaz no maligno, a gente vê o comunismo, né? Tomando 2 conta. não, uma já se foi. Se for botar besta, tem várias, né, Eugênio? Seguindo aqui. O mundo jaz no maligno, né? A gente vê o comunismo, né? Como o dragão que vem, fala na Bíblia, né, Eugênio? O dragão vem do ocidente, né? Espalhará mentiras e tirará a liberdade de muitos. A gente vê, né, que o comunismo se fortaleceu na China e agora se fortalecendo ainda mais na América do Sul. Isso tudo que traz a perda da liberdade das pessoas e a propagação
das minorias, né? De aquilo que ofende a Cristo. Principalmente, vou falar a parte dessa união, né? Dessas mudanças de gênero, no qual temos o homem e a mulher, agora vai ter vários gêneros, né? Inúmeros, né? Estão usando quase que o alfabeto inteiro, mas é claro, cada um escolhe o seu caminho. Mas tem gente que não tem o direito de escolha, que são as crianças, né? Que serão abortadas no Brasil se nós não conseguirmos fazer nada, né? Foi aprovado na Argentina, já mudaram leis para que isso aconteça. São esses acontecimentos que a gente conta para você, que a gente alerta você, né? Para que você não venha cair na armadilha. Muitos irmãos se dizem católicos, votaram em partidos comunistas, né? Muitos se dizem católicos e acreditam em muitas coisas que vêm de Roma, né? A gente vê que tem muita coisa errada. O caminho é um só, a verdade uma só, né? E não há pessoa alguma que tenha o direito de mudar um só tio da palavra de Cristo. Nós estamos fundados na Igreja Católica Conservadora, na igreja que vem de Pedro, né? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Este é o programa Ceifadores, número 371, que tem muitas informações e tem os nobres colegas que compõem a bancada. Mas antes, boa noite ao Felipe, o Danilo, o Daniel, pessoal que faz aqui a parte das câmeras, um trabalho de altíssima importância, né? E levam ao ar para você nesse instante o programa Ceifadores. Agora, nesse instante, vamos trazendo boa noite da bancada, que trazem, né, a sua participação e também o seu boa noite. Primeiramente, o criador, o idealizador desse programa, Eugênio Choma. Boa noite, Eugênio. Boa noite a todos. Estamos aí com mais um programa. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos defenda e nos dê força para todos que estão nessa luta. E participando conosco, o Dilson é assim, ou a pessoa não gosta ou ama. A gente tem muitas pessoas que gostam muito do Dilson porque ele traz sempre as informações do fim dos tempos, né? Outras, né, eu não gosto muito do que a gente fala, né, Dilson? Mas estamos aqui para agradar, acima de tudo, principalmente a Jesus, a Deus, né? E você fica um encargo com a apostasia, né? Fim dos tempos do site Rainha Maria, as informações que cada vez mais aumentam, né, Dilson? Boa noite. Boa noite, salve a Jesus, salve a Rainha Maria. Não, mas gostar de mim, sinceramente, ultimamente, sinceramente está meio difícil, fim dos tempos, tu chegar num lugar assim e ver uma coisa, falar alguma coisa, as pessoas já te olham com uma cara assim, é aquilo, né? Tu incomoda as pessoas. Sem dúvida, né? Ó, nós chegar num lugar aqui e falar alguma coisa, baseado na Sagrada Escritura, numa mensagem do profeta, numa aparição mariana, nós aborrecemos as pessoas. Então nós temos que ter a consciência que nós agradando a Deus é tudo que importa. No funil do final dos tempos, não procure agradar ninguém mais, nem sua família, porque você tem outra família no céu. Agrade só a Deus, Jesus, Maria, os apóstolos, os santos, os mártires, só. E se puder, agrade as pessoas aqui que ainda não são totalmente mundanas e rebeldes a Deus, porque aqui embaixo, como diz o Tiago, o mundo jaz sob o maligno. Aqui nós, infelizmente, nesses tempos, nós incomodamos e aborrecemos as pessoas. E está na Sagrada Escritura, isso aí. Está na Sagrada Escritura, isso aí. Entendeu? Nós incomodando o modo de agir deles. Está em Sabedoria 2:1. Sabedoria 2:1. 1 e 2. Sabedoria 2, 1 e 2. Nós incomodamos o modo de agir deles. Entendeu? E o que incomoda essas pessoas é o fato de sermos conservadores, né? Tu vê, hoje dividiram, né, as pessoas em lados, esquerda e direita, né? E nós, por sermos conservadores, lado direito, somos atacados, né? Somos chamados de loucos, intolerantes, né? Porque na realidade propagamos o quê? A fé, as informações que temos, os ensinamentos que temos da Bíblia, da nossa tradição, né? Do catolicismo, né? E hoje, se a gente for defender com veracidade o que acreditamos, poderemos ser até presos, Dilson. Não só isso. Não. Censurados. A gente defende a verdade. Porque a verdade e o erro não podem andar juntos. A verdade e o erro não podem andar juntos. Entendeu? Então, quando se defende a verdade, há um preço a pagar. Entendeu?
Pode ver o próprio Deus, o Filho de Deus, Jesus, pagou. Além de pagar para a salvação do mundo, redenção dos pecados, ele pagou pela vida também. Por quê? Porque ele é a verdade. E quando você vende a verdade, vai ser, não se pode agradar ao mundo e a Deus. Não tem como. Tu tem que escolher um lado. Na Bíblia diz uma parte assim, que diz assim, se você for morno, está em Apocalipse isso, não sei a parte, eu tenho que olhar. Deus diz assim, vou te vomitar. Conhece essa parte aí, não? Sim. Se for morno, já ouvi. então é isso. A pessoa, se o cristão é de Deus, cerca a Sagrada Escritura, logicamente nesses tempos aí, isso aqui, nós estamos no meio da grande Sodoma mundial. E estamos lidando com os habitantes da grande Sodoma. Então, a grande Sodoma não vai querer. É que nem tem uma mensagem que passou no programa, que o porco, no caso, vai querer sempre um lamaçal. Ele não vai querer uma água pura e cristalina. Ele gosta da lama e vai ficar ali. E nós aqui, nós estamos na água pura e cristalina ainda. Então, quando nós jogamos essa água no mundo, acontece que as pessoas simplesmente não vão nos aceitar. Concorda comigo, Thiago? Sem dúvida, né? Sem dúvida alguma, né? Mas eu digo assim, a gente tem que saber ser sábios, né? Porque o dom da sabedoria é muito maior que a inteligência, né? Porque tem muitos que se dizem inteligentes e propagam coisas horrendas, né? Muitos médicos são inteligentes, mas propagam aborto. Então, muito mais importante que diz na Escritura que a inteligência é a sabedoria, né? Saber discernir o certo do errado, né? O errado do duvidoso. Por que eu digo isso? Ser sábio. Você vai falar de Deus para quem está disposto a ouvir a Deus, né? Não vale a pena brigar com a família, né? Pela sua crença, pelo seu pensamento. Mas, como o Dilson diz, e o Eugênio também bate, não podemos ser mornos também, né? Ver alguém falando mal, propagando coisas erradas e se omitir. Não, temos que ter a nossa opinião, sem dúvida alguma, né? Mas não podemos fazer como os irmãos que vinham aqui e iam na porta de uma loja que vende biquíni e falar, não, tu não pode falar que está errado aquilo lá, né? Mas também não pode compactuar com pessoas, de repente, dentro da tua casa, falando mal da Virgem Maria, falando mal, né? Evite discussões. Ser sábio é ter as emoções corretas, saber compreender, né? Se fala muito hoje em ter conhecimento para lidar com as emoções. Então tem que saber lidar corretamente, mas seguir o caminho correto. O caminho correto é o caminho estreito. É aquela porta estreita, tá? É essa que leva a Deus. Temos que se privar de algumas coisas para seguir esse caminho. Mas esse caminho é como aquela trilha, né? Como diz naqueles filmes antigos, né? No final daquela trilha tem um pote de ouro. Esse pote de ouro é o paraíso que a gente busca. Então é algo imensurável, né? A vida eterna, né? Uma vida de alegria. Então o sofrimento aqui, né? É uma pequena fração da eternidade que podemos viver. E junto com Jesus, né? Com Maria, imagina, com anjos e santos. É isso que a gente acredita. É algo bonito, é algo belo, é algo romântico, sem dúvida alguma. Programa número 371, iniciando, né? Trazendo nesse instante as informações que vamos ter. Vamos ter na abertura a mensagem do dia 12 de janeiro do ano 2000, na voz do Carlos, uma mensagem que Jesus passou ao profeta Pedro II. Teremos também informações da Rússia, né, gente? A gente está num mundo, uma guerra acontecendo, cada vez mais instabilidades acontecendo, né? Engraçado que nossa geração, até poucos anos atrás, nunca tinha visto, né, um vírus mundial. Nunca tinha visto uma guerra. Nós estamos vivendo tudo isso intensamente, né? Um vírus que tomou conta do mundo, guerra, né? Uma iminência de uma terceira guerra mundial que já está acontecendo. O pessoal não, está acontecendo, né? O mundo está envolvido nessa guerra, né? E a Rússia está lançando o primeiro lote do Poseidon, né? O professor Bailey vai contar para a gente o que seria o Poseidon, né? As armas da Rússia. No clipe musical, na parte das músicas, Pra Tudo Que Tu Olhas, Bento cantando pra gente, matando saudade. Teremos também Pecado Mortal Permanece. A Esperança, Carlos conta pra gente. Teremos mais 2 vídeos para fechar o programa de hoje. Núcleo da Terra parou de girar. Tem cientistas que estão dizendo que ele está rodando mais devagar. O que isso pode gerar, né?
Nesse instante, vamos chamando o santo do dia, a Ana Maria participando com a gente. Hoje é dia 29 e é dia de São Pedro Nolasco. Confira. Hoje, dia 29 de janeiro, dia de São Pedro Nolasco. Nos séculos XII e XIII havia ainda muitas guerras entre povos que queriam dominar determinados territórios. Mas em evidência, nesta época, estava a luta entre árabes e a parte dos povos que viviam junto ao Mediterrâneo. Assim, os árabes haviam conquistado parte da Espanha, tinham sob seu poder a Terra Santa. Da parte dos outros, havia tentativas de tirá-los da Europa, de conquistar a Terra Santa. Eram lutas políticas, tinham consequências na vida da Igreja. Muitos cristãos foram presos pelos árabes e outros povos. Alguns povos forçavam-nos a viverem com eles, também em termos religiosos. Outros impediam que se praticasse o cristianismo. Outros os tornavam escravos. Sem dúvida, a vida cristã dessas pessoas era afetada. Foi por isso que surgiu na Espanha uma ordem para a redenção dos cativos, fundada por Pedro Nolasco, a Ordem dos Mercedários. Nascido na França meridional, de uma família rica, cultivou desde pequeno grande amor aos pobres. Completados com proveito os estudos humanísticos, com a morte do pai, transferiu-se para a Espanha, que em grande parte estava dominada pelos árabes. Ofereceu-lhe a ocasião de observar a tristíssima sorte daqueles que tiveram a infelicidade de se tornarem prisioneiros, sofrimentos físicos e morais. Vendo que muitos deles corriam o risco de perder a fé, aplicou toda a sua fortuna no seu resgate, libertando de uma só vez 300 cristãos. A boa vontade de um só era impotente para remir tantos escravos, mesmo recorrendo à caridade de muitas outras pessoas. Rezou, meditou longamente aos pés da cruz de Cristo, o grande libertador, a fim de saber como canalizar melhor os prementes impulsos de sua caridade em favor dos escravos. Em agosto de 1223, surgiu-lhe uma ideia: fundar uma ordem empenhada na redenção dos cativos. Aconselhou-se com seu confessor, São Raimundo de Penaforte, que teve a mesma inspiração e, com a aprovação do piedoso rei Jaime, deu início à obra. Emitiu os 3 votos: obediência, castidade e pobreza, acrescentando um quarto, o de sacrificar os bens e a própria liberdade, se necessário fosse, pela redenção dos cativos nas mãos dos árabes. O bispo de Barcelona, Berengário, recebeu esses seus votos e impôs o hábito a Pedro e a mais 2 companheiros. São Raimundo organizou as constituições ou regras, que apresentou ao Papa para aprovação. O nome oficial foi Ordem da Virgem Santíssima das Mercês para a Redenção dos Escravos. O rei Jaime ofereceu um prédio para a primeira sede da instituição. A nova ordem viu-se logo a braços com grandes dificuldades, que não lograram, porém, desanimar a inquebrantável fé de Pedro e sua constância em prosseguir na obra. Durante o espaço de 31 anos, dirigiu os destinos da ordem, e contam-se aos milhares os cristãos que foram libertados por ele. Nos últimos anos de vida, Pedro viu-se, por motivos de doença, impossibilitado de trabalhar. Sua ordem já estava espalhada em diversas províncias da Espanha e da França meridional. Faleceu em 25 de dezembro de 1256. Os mercedários atualmente trabalham entre os encarcerados, nas missões, na ação pastoral junto ao povo e à juventude. São Pedro Nolasco, concedei-nos tua coragem, tua força e teus talentos, para que possamos socorrer os que sofrem opressão. Assim como destes tudo de vós para resgatar os cristãos dos cárceres, intercedei junto a Deus por nós, para que sejamos libertos de todas as escravidões aos espíritos do mal, que desgraçadamente por tantas vezes ainda servimos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Pedro Nolasco, rogai por nós.
Obrigado, Ana Maria, que todos os anjos dessa semana, né, que passou aí, né, São Canuto, São Sebastião Mártir, Santa Inês, né, tivemos ainda São Timóteo, Santa Ângela, São Tomás de Aquino no dia de ontem, né, que foi confessor e doutor da igreja, e no dia de hoje São Pedro Nolasco, rogai por nós. Vamos por aqui então trazendo a mensagem do ano 2000 que Jesus passou ao profeta, né? Fala o título: um judiciário está formado, um júri está formado. Confira. Ouçam o que disse Jesus ao santo profeta e papa Pedro II de Santa Catarina, Brasil. Um judiciário está formado. 12 de janeiro do ano 2000. Por 1000 anos, um grupo não tinha se envolvido desta forma, fazer sua justiça contra os meus direitos. Eles são calculistas, perversos e desafiantes. Não há como impedi-los de fazer sua sujeira, porque está escrito. Politicagem é o que está ocorrendo tanto nos governos como no clero dentro de minha igreja. Uniram-se os dois para tirar fora o que está ao meu serviço. Esta maldição vem do maior adversário do mundo, que só faz guerra em todos os sentidos. É um inimigo tão forte que só eu posso com ele. Eu sabia que o fim seria assim, cruel, com injustiça contra os mais fracos e com destruição total ao que me pertence. Mas tem um porém, meus amados filhos. A batalha desta natureza está chegando ao fim. Querido João Paulo II, obrigado pelas belas palavras que disseste contra o teu e meu adversário. Teu espírito, meu filho João, é a luz que ainda pode iluminar minha igreja. Mas esta luz será afastada tão logo, e depois a minha casa ficará totalmente num abandono, restando apenas os meus seguidores conservadores que se reunirão em seus lugares particulares. Do mesmo jeito que fizeram os meus apóstolos quando subi aos céus, vocês, meus filhos, farão. Mas tem um porém. Terão sacerdote junto até o momento do meu retorno para vos orientar e dar o sacramento puro, porque o outro não terá mais nada de mim. O deles será apenas um simples pedaço de pão sem valor algum. Olhem que já está quase chegando a hora. A estrela do Oriente aparecerá em breve dando o último sinal. Então, cumprir-se-á o Evangelho por inteiro. A paz só virá por mim. Mas, neste intervalo, doenças, descontrole, incertezas e injustiças dar-se-á a tudo junto. E para combater tudo isto, meus anjos já estão preparados. Formarão uma guerra santa sem ter que machucar os filhos da luz, e nenhum de vós, meus seguidores, sairão machucados. O castigo só virá contra estes desafiantes mesquinhos. Comigo brincaram até agora, pensando que eu não existisse. Pois digo, quem plantou o mal, tão logo irá receber contra si próprio. Varridos serão todos, falsos evangélicos, falsos governantes, falsos membros de minha igreja e famílias que não fizeram nada para merecer o novo reino que está para vir tão logo. Jesus. Tá aí uma bela mensagem que lembrou até mesmo de João Paulo II, né? Mas o que chama atenção, sem dúvida alguma, a parte final, né? Comigo brincaram como se eu não existisse. Mas Jesus lembra da sua promessa. Ele voltará para julgar todos esses que fizeram maldade, vão pagar, né, esse peso altíssimo, né, pelos seus males, e ele vai separar o joio do trigo. Esses falsos evangélicos que usam, né, o nome de Deus, o nome de Cristo, para angariar dinheiro, para ganhar dinheiro. Mas, acima de tudo, os maus que nem em Deus falam, tratam ele como se não fosse nada, como se não existisse, né, Eugênio? Veja que na Bíblia está escrito, no final do tempo, muitos virão em meu nome. Muitos virão em meu nome. Pode ver que todas essas igrejas que estão surgindo aqui, tudo em nome só do Senhor, só do Senhor. Porque o diabo, ele é que mais entende da Bíblia. Só para
Ele vem aqui para trazer a confusão. Jesus é união. Diabo é divisão. Então, ele formou uma igreja aqui, outra aqui, ali, tudo em nome do Senhor. Mas todos sobrando dinheiro da pobreza ali. Olha, essa mensagem foi no ano 2000, né? 2000, janeiro 2000. Janeiro 2000. Como é que o profeta sabia, como é que está hoje? A maioria da igreja Aparecida, a maioria dos bispos e padres não aprovaram, acompanharam, não aplaudiram, não. O PT, esse governo que está aí, comunista, a favor do aborto mesmo, mas aprovaram. Aí coisa falou, tudo vai tudo que é podre vai cair. Hoje a gente está aparecendo, tudo que não é está se unindo, está se mostrando quem é ou quem não é, da esquerda ou da direita. E vai sobrar, ele fala, poucos para mim. Ele falou, no final, vai chegar um tempo, os meus seguidores se reunirão em lugares particulares. Quando Jesus estava com os apóstolos, aonde que os apóstolos se reuniram? Aonde? Não foi escondido? Por quem foi que perseguiu? Não foi o próprio sumo sacerdote? Por que os padres mandaram rasgar esse livro aqui, mandaram rasgar os folhetos? Como que o profeta sofreu na mão desses padres? Ele pedindo respeito na casa de Deus, ele devia de vir lá estudar a família do profeta, vinha ali o fenômeno da palavra de Deus. Não, quem ia pegar um livro desse e corria lá mostrar para o padre, o que o padre falava? Queime, jogue fora. E a maioria fez isso. A maioria queimou e jogou fora. E hoje está aparecendo toda a sujeira. Nós, pequenininhos, estamos mostrando a sujeira deles. Até o Papa João Paulo II, estava um monte de gente seguindo a obra, que depois foram caindo. Quando Jesus falou que o profeta ia guiar a igreja, a pequena igreja, antes que era só o profeta, era um monte de gente. Depois foram se afastando. Mesma coisa Jesus. Jesus veio, quando Jesus falou que era filho de Deus, uma blasfêmia. Escolheu primeiro o Papa Pedro, que era pescador. Esse homem é um... Hoje Jesus escolheu um homem simples, analfabeto, mas só que o homem simples, analfabeto, está mostrando a verdade, está mostrando aquele... Deu para entender? Quer dizer, até o Papa João Paulo II, um monte de seguia, depois veio o que é a fé das pessoas. Eu nunca me esqueço aquela passagem, quando Jesus estava passando na frente do cemitério, o homem que estava possesso, os demônios reconheceram que Jesus, ele gritava, tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus. A própria igreja, os somos sacerdotes, não é filho de Deus, é um falso profeta, mandaram crucificar. Mas todo aquele que se opõe a uma lei do momento, ele é perseguido, né? Vide Jesus, ele se opôs à lei dos sacerdotes do seu tempo, foi perseguido, foi condenado, né? Foi preso, foi morto por eles, né? Esses já receberam as suas pagas. Mas né? eu quero dizer que agora não tem como negar esse livro aqui, não tem como negar, porque o profeta escreveu há 20 anos atrás tudo que eu estou dizendo hoje, como é que ele ia saber? Não é adivinho. Então, Deus escreveu por ele, mesmo com Jesus, quando ele veio, ele anunciou, ele morreu por quem? Morreu por quem? Por quem que Jesus morreu na cruz? Morreu por mim, por nós, por todos nós. E no juízo final vai pesar na balança. Vocês não viram o que eu fiz por vocês? Como que eu fui rejeitado por vocês, sofri, dei a minha vida por vocês, e você fez alguma coisa por mim? Isso que vai pesar na balança. Essa parte, quando eu li a história dos santos, por que os santos se entregavam de corpo e alma? Os santos faziam tanta penitência, porque essa vida que nós estamos não vale nada, essa vida não tem... Agora, quem vai dar jeito no mundo? Nem que o Bolsonaro vier, nem vai dar, só o próprio Deus. Não, eu entendo o que você quis dizer, na realidade eu digo assim, todo mundo que se opõe ao sistema, como o seu Bento se opôs aos erros da Igreja Católica, não porque ele estivesse julgando a Igreja Católica, mas porque a Igreja Católica estava ainda contra alguns preceitos e a Sagrada Escritura, né? Como a mudança do Pai Nosso, como a mudança do rito, né?
Vamos cronometrar porque está demorando muito. Tem muitas pessoas, né? Estavam se preocupando mais com cifras do que com a fé. A gente viu uma perca da fé. João Paulo II foi um homem que lutou contra o comunismo, né? Ele foi até a Polônia, ele acabou com uma guerra. Um homem que dava de dedo, né, nesses sacerdotes da teologia da libertação, né? Ele dava de dedo, tá errado. Ele apontava, porque ele era um homem corajoso que defendia a fé. E hoje a gente vê que a igreja adentrou ao comunismo. Como pode, né? Se o mundo todo... mas foi só o João Paulo II. Não, meu amigo, foi Nossa Senhora. O que ela pediu nas suas aparições? Vamos pedir a conversão da Rússia comunista, para que ela não venha espalhar os seus erros pelo mundo. Nossa Senhora, em grande parte das suas aparições, preocupada com o comunismo. Na Bahia, em 72, Dilson, o Eugênio, foi em 72, né? Que a Nossa Senhora teve uma aparição aqui no Brasil, preocupada com o comunismo. Deus é preocupado com o comunismo. Nossa Senhora... Foi em Pernambuco. Em Pernambuco? Simbres, né? Então, Nossa Senhora é preocupada com o comunismo e a igreja não. Faz campanha em Aparecida, um centro do catolicismo no Brasil, fez campanha para um partido comunista que já começou a movimentar, já tirando o Brasil dos direitos de pró-vida no mundo, para colocar o aborto, né? E, sem falar em ladrão, bandido, né? Assassino, colocou um mentiroso, né? Porque disse que não ia aprovar o aborto e já mudou a ideia. Só para entrar. E todo aquele que votou vai pagar. E nós também que não votamos vamos pagar como nação. Se for aprovado o aborto, paga todos nós. Principalmente o peso vai cair principalmente aos sacerdotes que fizeram campanha, não os que se omitiram. Aquele que disse que, eu não participo política, está no direito dele. Mas aquele que fez campanha para o Partido Comunista se abraçou com coisa ruim. Não tem como, né, Edilson? A igreja de Francisco, a falsa igreja, o Francisco é comunista. Sim, sem dúvida. Tanto é que qual é o Papa que se diz ungido pelo Espírito Santo que vai fazer um acordo com a China? Veja bem, falamos aqui não sei quantas vezes. Qual é o Papa da história, se for mesmo de coração ungido pelo Espírito Santo, vai fazer um acordo com os inimigos de Deus da igreja e vai chamar os bispos ungidos pelo Espírito Santo e vão colocar lá bispo ungido pelo demônio? Porque os bispos que estão agora na China, a totalidade, são tudo fiéis ao Partido Comunista Chinês, e isso foi o que o presidente e o Partido Comunista fez um acordo com o Vaticano para que Francisco chamasse os bispos fiéis, e os bispos que ficam lá tem carteirinha, são assim, são carteirinha filiado. O comunista verdadeiro crê em Deus? Não. O que ele crê em Deus? Não. Então é preciso dizer o seguinte: não há acordo entre Deus e comunista, porque o comunismo ele é ateu, ele não valoriza a moral cristã, nada, entendeu? Tanto é que quanto perseguiu os cristãos, além de outras religiões, mas os cristãos foram perseguidos pelo regime de Stalin, entendeu? E um regime que condenou na Ucrânia mesmo, lá na Ucrânia, milhões à fome. E outra coisa, mais que isso, tu falou de igreja, vamos dizer uma coisa, olha aqui, nesse dentro, pior que o comunismo na igreja, é que a igreja agora presta culto para Deus estranho. Como eu falei agora, vou dizer, na Índia, que eu disse que eu ia falar naquele programa, no encontro da juventude, agora em outubro do ano passado, teve várias missas. Todas as missas, tem foto aqui, tem foto. O que aconteceu? Os sacerdotes, antes da missa, passaram por uma saudação ao Deus hindu. Faziam assim na cabeça dos sacerdotes. Está aqui. Antes das missas, eles se consagravam ao Deus hindu. E Francisco não diz nada, porque ele... Por que ele não diz? Porque ele mesmo se consagrou. Ele amaldiçoou o Vaticano. O Vaticano agora é um solo amaldiçoado.
Não sou eu que digo, está na Sagrada Escritura. É só vocês procurar. Ele consagrou a Pachamama do Vaticano, nada mais é que aquele bezerro de ouro, quando Moisés desceu a montanha com os mandamentos, as leis de Deus, estava todo mundo em festa. Tá? Em vez de respeitar a Deus, consagrar a Deus, fizeram um Deus estranho, que era o bezerro de ouro. O que eles fizeram no Vaticano, todo mundo sabe. Foi uma consagração a Deus estranho. E agora na Índia, cada vez tem uma missa lá nesse conto, aqui a foto, está lá a sacerdotes, no caso da hindu, fazendo que os padres tomem essa sacerdotação para depois fazer a missa. O que vocês querem mais? A igreja hoje está... A igreja não, a falsa igreja. Porque ainda existe um resto que é fiel. Um pequeno resto. O resto tudo agora está... Por que a ilha de Deus vai vir sobre a terra? Vai começar por onde? Pelo Vaticano. Porque agora estão consagrando a Deus estranho. E a Sagrada Escritura está muito claro. O que Deus diz lá? Não terás outro Deus. Além de mim, eu sou o Senhor. Então imagina, a ilha de Deus vai cair aonde primeiro? Na Itália. Pode ter certeza. E a Beata aquela, diz que a Rússia, falamos no outro programa, a Rússia, em 1960, teve uma revelação de Nossa Senhora, e ela disse que a Rússia marchará sobre toda a Europa, chegando às portas da Itália. É isso. Como aquele padre exorcista lá, o padre Amortes, do Vaticano, o que ele falou? O demônio mora no Vaticano. Pessoal, um padre exorcista lá no Vaticano falando. Santo Catarina Emerich, quantas profecias falaram? Aquele beato que São Francisco Palau. Se fosse Papa, primeira coisa que eu ia fazer, por que tiraram Jesus do centro da igreja? Por que não dobra mais o joelho para Jesus? Isso que eu tinha que fazer, porque se não tem respeito com Jesus, como é que o mundo vai caminhar? Sem a luz, a luz tem que ficar em cima, mas colocaram lá fora, tiraram. Jesus é a luz do mundo. Ao nome de Jesus, na Bíblia, todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos. Mas nós já sabemos, através desse livro, Jesus falou, porque o diabo, quando estava no deserto, ele pediu para Jesus, se tu se me prostrar... Jesus estava no deserto em oração. Veja por que nós temos que rezar muito. Jesus é Deus, ele estava em oração, 40 dias de deserto. O diabo não apareceu para ele, falou uma mentira e um roubo. Se tu se prostrares e me adorares, de joelho eu te darei todo esse reino. Ele queria um joelho dobrado. Por isso que agora, nas igrejas, tiraram até os genuflexórios. Você vai na igreja hoje, é tudo redondo. Nem para se ajoelhar não tem mais. Nem na hora da consagração, que o padre consagra a hóstia, tudo de pé, tudo de pé. Essa é a vingança do Satanás. E a maioria não está olhando para isso. Eles cuidam mais da aposentadoria, do seu salário, das coisas, dos times, das coisas do futebol, das coisas ali, mas as coisas de Deus, pouca gente liga. Mas sabe por que eles tiraram? Na verdade, sabe por quê? Essa é a resposta. É porque não acredito mais na presença de Cristo na hóstia consagrada. Só isso. Eles não acreditam mais, é isso. Não acredito mais na presença de Cristo na hóstia consagrada. Então, não tem mais valor para isso. E outra coisa, não se ajoelho mais, sabe por quê? Porque está visto. Quem é que está lá? A cadeira, aonde está o lugar do sacrário, está o quê? A cadeira do padre, do bispo, do cardeal. Por quê? Porque eles, as pessoas ficam pensando assim, mas será que é? Mas só pensa um pouquinho. Eles querem ser adorados. Eles querem ser adorados. Eles querem toda a adoração para eles mesmos. Eles, como homem, querem ser adorados no nome de Deus. E outra coisa, como eles não... eles botaram a cadeira ali, sabe por quê? Como eles não acreditam mais na presença de Cristo, na hóstia consagrada, então tanto faz. É isso. Está visto. Está visto. Só um cego que não consegue ver, está visto, é isso. Isso é claro, né? A pecado de fé, mas eu acredito que foi tirado principalmente porque Jesus, no centro da igreja, ele se torna o centro da religião, do catolicismo. A partir do ecumenismo,
Jesus tem que se tornar uma figura secundária para que outros deuses rebaixar ele, vão ter que rebaixar ele para que outros deuses possam entrar no mesmo recinto. O ecumenismo que ele vai fazer, ele vai tirar um pouquinho Nossa Senhora, vai tirar um pouquinho Jesus para o lado e vai permitir que outros deuses entrem, né? Como tu falou, o hinduísmo tem 3 deuses dentro do hinduísmo, né? Eles vão ter que abrir espaço para outros deuses. Eles vão ter que permitir que o Papa viaje, como viajou, né? Lá para aquela região arábica, né? E permitir que falem mal de Nossa Senhora, né? Que era uma mulher simples. Vou permitir que Jesus era um profeta. Ele vai permitir que falem o que quiser de Jesus, porque ele mesmo está diminuindo a figura de Cristo. Por quê? Perderam a fé em Deus. Permitiram que isso acontecesse. É o caminho para o fim dos tempos. Muitos virão em meu nome e vão perder a fé. Aonde vou encontrar a fé no fim dos tempos? A própria igreja está num processo de autodestruição. Por quê? Os comunistas entraram na Igreja Católica e os comunistas abominam a Bíblia e Jesus Cristo. Vou passar umas passagens da Bíblia aqui, você entendeu? Porque a Bíblia tem que se cumprir. Porque aqui, quando Jesus foi tentado, São Lucas 4, quando foi tentado pelo demônio, aqui, ó, no finalzinho, aqui são 4:3, diz assim: depois de tê-lo assim, o demônio tentado de todos os modos, o demônio apartou-se de Jesus até a outra ocasião. Então ele tentou Jesus, daí mostrou, apartou-se de Jesus até outra ocasião. Então ele mostrou que ia voltar. Mas aqui, ó, essa passagem aqui, ó, Daniel 11:31 diz assim: tropas sob sua ordem virão profanar o santuário, a fortaleza, e farão cessar o holocausto perpétuo, instalarão a abominação do devastador. O perpétuo, santuário e fortaleza, e farão perpétuo, instalarão a abominação do devastador. Que é abominação? Ele não está escrito na Bíblia, Jesus é o mesmo de ontem, de hoje, de sempre. Por que antes se tinha o máximo de respeito com Jesus? De manhã cedo, de sábado, a missa era domingo, meu avô sempre fala, meia-noite não como mais nada, até no outro dia, na Santa Missa, é melhor a roupa, não podia comer nada, antes de receber a Santa Hóstia, e de confessar para mim. Por que hoje não precisa mais? E todo mundo dobrava o joelho para Jesus, silêncio. Por que hoje não precisa mais? Antes precisava e hoje não precisa mais. Aqui, mas aqui, ó, essa passagem para mim é mais importante. Essa aqui, ó, São Ezequiel 34 diz assim: já por falta de pastores, as minhas ovelhas foram entregues à pilhagem, serviram de pasto às feras, pois os meus pastores, padres e bispos, não têm o mínimo de cuidado com elas. Mais para frente diz assim: eis que diz o Senhor Javé, vou tomar eu próprio, Deus vai tomar eu próprio cuidado das minhas ovelhas, eu próprio. Por que esse livro tem o nome Deus na capa? Deus na capa. Eu próprio. Então, Deus não vai aparecer aqui, já veio. Então, ele vai escolher um profeta. Então, através desse livro, Deus está. Quem lê esse livro já sabe que não pode pegar a Santa Hóstia na mão. Já sabe que é erro entrar mal vestido na igreja. Já sabe que pecado mortal na igreja sem confessar. Então, Deus está escolhendo assim as pessoas. E pouca gente está ligando para isso. Como o tempo de Jesus, veja só, hoje muita gente diz, não, eu prefiro obedecer a igreja, tem que obedecer obediente à igreja. Eu falo, a falsa obediência, primeiro obedecer a Deus. Se os apóstolos naquela época fossem também obedecer ao sumo sacerdote, eles estavam junto com aqueles que crucificaram Jesus. Obedeceram primeiro a Deus. E por isso tem várias profecias, né? Nossa Senhora muito preocupada com os sacerdotes, né? Porque eles deveriam ensinar o correto, deveriam ensinar, né? Até uma passagem de Nossa Senhora, a Jacinta em Fátima fala, né, sobre os sacerdotes, né? Minha madrinha, peça muito pelos pecadores, peça muito mais pelos padres, peça muito pelos religiosos. Naquele tempo, os padres tinham respeito, tinham um papa autêntico, mas eles mesmo assim desobedeciam a igreja, desobedeciam
ao seu voto, né, de castidade, a seu voto de obediência, e começaram a errar. Por isso que a igreja está nesse caminho, né, de implosão, de perda de fé, onde os valores se perderam. Por isso que tivemos várias profecias e temos que estar atento, né? Até Santa Catarina de Meriche, né, recebeu em 1774, né, várias visões. Entre elas, ela viu o Vaticano rodeado por um fosso profundíssimo e do outro lado do fosso estavam os descrentes. Veja bem, os sem fé estavam do outro lado do fosso, o Vaticano no centro. No centro de Roma, no Vaticano, encontravam-se os católicos. No centro de Roma, Vaticano. Esses atiravam para esse fosso profundo seus altares, suas imagens, todas as suas relíquias, quase tudo, até o fosso ficar quase cheio. Então, quando o fosso ficou cheio, os membros das outras religiões puderam realmente atravessá-lo. E atreveram-se a olhar para dentro do Vaticano e para os católicos e balançar a cabeça, como que diz: o que vocês fizeram com essa igreja? O que vocês fizeram com Cristo? Com a imagem dos santos? Eles balançavam a cabeça com um sinal de negação. Uma profecia, né, que Ana Catarina Emmerich recebeu em 74, já falando da perca de fé que virá de dentro do Vaticano. Eu vou dar uma profecia da Santa Brígida. Santa Brígida, uma Brígida da Suécia, ela foi uma das mais conhecidas santas da Idade Média. Fundou a Ordem Religiosa de São Salvador. Referindo aos últimos tempos, ela disse, 40 anos antes do ano 2000, o demônio será deixado solto por um tempo, um sinal dos eventos que marcarão o fim dos tempos. Continua Santa Brígida. Será: os sacerdotes deixarão de usar hábito santo, a batina, e se vestirão como pessoas comuns, e as mulheres se vestirão como homens, e os homens como as mulheres. Esta é a hora de Satanás. Tem infame a intenção de destruir a minha criação. Grita em alta voz, minha filha, porque este dia está próximo. Satanás apressa-se a devastar nação por nação, e o meu coração está despedaçado. Santa Brígida, uma santa que foi aprovada pela Igreja Católica, uma santa da Igreja. Aqui, mais uma apostasia. No México, né, as pessoas na diocese aqui de São João dos Lagos, em Jalisco, sabe o que eles vão fazer na igreja? Eles vão fazer na igreja o seguinte: eles vão ver um casal, uma freira e um padre que dançam fora da igreja, dançam dentro. Eles se reúnem para ver padre e freira dançando. Quer dizer, agora, nesse fim dos tempos, muito raro tem, claro que tem, mas é muito raro assim se reunir para orar, rezar rosário, ou ouvir um padre, alguém falar, olha, vamos salvar as almas. Essas coisas assim não existem mais. Isso é raro. Agora, eu tenho aqui o vídeo e uma imagem, um casal, um padre e uma freira, dançando assim, aquelas mundanas, todo mundo aplaude. Quer dizer, isso, certas coisas as pessoas não estão parando mais para ver os sinais. Elas se habituaram com tanta depravação e tanta apostasia, que agora isso aí virou coisa comum. Tem um santo que falou que eles não conseguem mais chegar. Mesmo não. A mulher que usa roupa escandalosa, eles já pecaram tanto que não conseguem mais. Não entra mais. Não, é a mesma coisa quando o Tiago foi num shopping aí e tinha 2 adolescentes se beijando, não é? Não, mas todo lado. Mas assim, daí tu tenta proteger teus filhos, né? Porque a criança tem curiosidade, né? Mas acontece que isso aí vai ser o seguinte: daqui a uns tempos, só não sei se vai chegar até lá, eu não sei. Mas vai chegar um tempo que tu vai passar, Tiago, com a tua esposa e com teus filhos, e tu vai ser a pessoa normal da sociedade. Sem dúvida. Eles vão olhar para ti e dizer: que isso? Já tu tá vai ser, a tua família cristã, teu filho, quando passar na rua, eles vão olhar assim. O Eugênio, quando passar assim, vai chegar as pessoas: o que é isso?
as crianças desse tempo não vai saber o que a vestimenta, ela não vai saber que é um franciscano, casal que carrega um Cristo aqui, não vai saber nada. Sabe por quê? Porque não ensinam, e eles estão se habituando a ver só profanação, apostasia, só coisa que é rebelião contra Deus. Que passa na televisão só. Então as crianças hoje estão habituadas a essas coisas, para eles é tudo normal. É tudo normal, isso. Por isso que eu digo isso aqui. Nós estamos nesse momento 1000 vezes pior que Sodoma e Gomorra. Então agora só resta uma coisa: é Deus abreviar esse tempo em prol dos escolhidos. E aqui está o próximo vídeo, que isso aqui já está acontecendo, está aqui no próximo vídeo que vai passar, que o núcleo da Terra desacelerou, influenciando os dias, o mar e o clima, mas o quê? O tempo dos dias. Então, Deus está abreviando esse tempo em prol das pessoas que ainda amam Ele de verdade. É isso. Eu convido só quero relembrar o que o nosso padre falecido, Padre Rômulo, que era professor de todos os padres de Aparecida, ele veio para cá, o que ele falava aqui? O centro do mundo agora é Taquaras. Taquara, tudo está sendo Taquara, eles não conseguem chegar em Taquara ali. Que ali é o lugar, porque Deus escolhe, que ele fala, né? Escolhe os homens simples, humildes, para confundir os sábios. Então, só as pessoas que são tocadas por Deus, porque era para estar. Eu nunca me esqueço, uma vez veio um homem da televisão querendo divulgar a obra, se ofereceu da TV SBT, e tudo. O profeta ia perguntar para Jesus e falou: não. Agora eu vejo, se fosse ligado para a televisão, você acha que ia até ver até esses 3 homens perdidos, ia encher aqui? Não, e Deus não, Deus escolhe as pessoas, Ele quer mão por mão, né? Os apóstolos viajavam São Paulo, naqueles lugares, não tinha carro ali, falavam outra língua. Esse é o plano de Deus. Agora vai vir, que ele falou, vai vir. Quem veio até agora, por amor. O resto muita gente vai vir pela dor. Muitos vão vir, vão falar. Todo mundo que evangelizou nas redondezas, que desprezaram, eles vão se tocar. Porque Deus sabe, cada um sabe de todo mundo quem vai ser escolhido para ou não vai. E só por isso que ele fala, nós não podemos forçar ninguém. Forçar não é bom, mas tem que mostrar a verdade. Vai chegar um tempo. Tem gente que me liga aqui que estava, gente, eu estou com o folheto aqui faz mais de 10, 15 anos com o folheto aqui, agora quer conhecer a obra, porque tudo que eu comecei a ler agora estava guardado e está acontecendo tudo. Me manda mais informações. Estão sedentos de Deus. Nem aconteceu comigo lá no Rio Grande do Sul, lá em São Marcos. Já a gente vai para a última informação. Não sei se o Dilson viu, se compartilhou essa aí, está até na internet aí. A gente sabe que o governo americano é um governo que se diz católico, entre aspas, mas propagou as minorias, né? E faz um trabalho contra Deus, né? Aprovou aborto, aprovou gênero, né? Fez 17 leis, né, para essa classe aí, né? Nos primeiros dias. Lá, se reuniram 250 mil pessoas cantando o Salve Rainha, né? Tentando lutar, mas deixa eu botar a notícia aqui, ó. Tá. O que aconteceu? Marinha dos Estados Unidos. Está aqui no site. Cobriu pintura de Jesus Cristo para não ofender formandos. Foi. Está aqui. Olha o título. Marinha dos Estados Unidos cobriu pintura de Jesus para não ofender aos formandos. Como pode Jesus Cristo ofender alguém? Uma pintura das mais lindas que existem. A pintura, para quem... Dá para colocar até na tela aí, você vai estar vendo. É o mar, né? O barco e Jesus meio que no ar, assim, sabe? Como se diz assim, eu estou aqui para acalmar a tempestade. Uma pintura lindíssima, né? Eles cobriram porque essa pintura pode ofender aos formandos. Agora eu te pergunto, tem tantas coisas que podem ofender as pessoas no mundo e Jesus Cristo é o ser que mais ofende, é o Deus que mais ofende as criaturas do mundo. Por isso que os padres na pandemia davam Santa Hóstia com pinça, nas caixinhas, medo de pegar. Então eles não acreditam, Deus falou, eles não acreditam mais que Jesus está na hóstia. Pegar doença de próprio Jesus por isso que eu digo assim, pode travesti estar na igreja fazendo dancinha, porque a gente viu em igreja católica acontecendo isso, né? Travestido, isso pode. Sim, agora em Minas Gerais entrou um travesti
com uma vestimenta de odalisca, com uma cobra, foi até o altar e começou a dançar no altar da igreja de Minas Gerais. Não te lembra aquela vez? Sim, isso Então, pode. Isso aí pode. Isso aí é permitido, né? E aí ninguém fala nada. Não fala nada. Agora entra uma pessoa no shopping lá, americano, com dizer, te lembra? Jesus é o único caminho. Vem um segurança assim, o senhor tira, isso aí o senhor se retira, porque o senhor está incomodando as outras pessoas. E aí? A camisa de Jesus ofende as pessoas. Exatamente. Agora, andar de mãozinha se pegando no shopping pode. Aí pode. Aí pode. Não, aí é liberado. Fechou. Vai falar para um padre, para um bispo do profeta aqui, do livrão aqui, que joga. Ou herege, jogue, queime, jogue fora. Então vamos por aqui seguindo com o programa Ceifadores, trazendo mais um vídeo, né? Falamos da parte da natureza, né? Ainda com esse programa, vamos voltar a falar sobre a natureza, porque é um assunto que tomou as manchetes dos principais meios de comunicação, das principais revistas de ciência do mundo, sobre uma pesquisa. O núcleo da Terra está desacelerando, está quase parando. O que isso pode causar? João Carlos News traz um vídeo curto falando sobre esse fenômeno. E pode afetar a duração dos dias. Em outro site diz: o dia em que a Terra parou, o núcleo do planeta inverteu. Núcleo interno da Terra paralisa e pode afetar o funcionamento do planeta. Núcleo da Terra parou de girar, cientista descobre mudança na camada. Várias matérias no dia de hoje, se você pesquisar, e você vai achar. Eu estava lendo hoje essa matéria aqui, ó. Aqui, parece que o núcleo da Terra parou de girar. Quais as consequências disso, né? Um novo estudo sugere que o núcleo interno da Terra parou de girar na mesma direção, que é o restante do planeta, e pode até estar girando em outro sentido. Então a matéria, você pode pesquisar aí no Google, vai estar falando sobre isso, e eu vou dar minha opinião já já. Aqui em outro site, aqui no CNN, a notícia saiu hoje justamente na notícia do núcleo, né? O relógio do juízo final acelera e o mundo fica mais perto do apocalipse, dizem cientistas. Criado por cientistas nucleares, tenta calcular a probabilidade de eventos catastróficos levarem ao fim da vida no planeta. Também você pode ver isso também no site da CNN. Recordam que alguns animais estavam dando volta em círculo? Você lembra disso? Postei vídeos aqui, vários vídeos. Vários animais, peixes, né? Cachorro, galo, vaca, né? Bois, cavalos, ovelhas, né? Vários outros animais, até barata tinha. Não sei se vocês viram isso. Quer dizer, vários animais dando volta em círculo. E aí, até naquela ocasião, algumas pessoas dizendo que podia ser alguma coisa que o núcleo da Terra, e de fato pode ser que seja, porque comprovadamente agora estão dizendo aí os cientistas que o núcleo da Terra parou de girar, né? Parou de girar. Só que eu vou um pouco mais além, né? Se isso de fato esteja acontecendo, nós podemos enfrentar aí clima muito mais severos, terremotos mais fortes, e é o que vem acontecendo. Novamente a Argentina vem aí sofrendo com fortes terremotos, né? Outros países estão acontecendo fortes terremotos. Então, meus amados, é ficarmos atentos. Tá aí, então são várias pesquisas, né, que a gente tem ali, ele falou aí, há 2 dias atrás, aí tivemos cientistas descobrem que o núcleo da Terra pode ter parado de girar, né? A CNN, o núcleo da Terra parou de girar e pode se inverter. O dia que a Terra parou, né? Tem até uma canção antiga que falava o dia que a Terra parou, né? É. Esse núcleo parou de girar. E quais são os efeitos? Não são conhecidos, né? A gente sabe que a natureza, ela tem uma perfeição, algo divino, algo de Deus, né? O seu magnetismo, como vai vindo as ondas, né? O que faz as ondas virem e nunca parar? É o magnetismo que tem da Lua, né? Tudo se converge para algo divino. Mas o Gilson tem a sua opinião, né? O que pode acontecer com essa desaceleração do núcleo da Terra, né? Com essa inversão? A gente viu que aconteceram coisas com os animais pressentem, né? Quando teve o tsunami na Ásia, Eugênio,
os animais fugiram do zoológico. Pouco tempo antes, os animais correram porque eles fazem parte da natureza. E tudo, quando há essa alteração, traz alguma catástrofe, né? Seja um evento natural. Eu nunca esqueço, uma vez, quando eu sou profeta, eu recebi as mensagens de madrugada, milhares de passarinhos vieram cantar. Jesus falou na mensagem. O meu filho Bento, sabe por que os passarinhos cantam de madrugada? Sabe por que eles cantam? Não. É para louvar a Deus. Eles cantam para Deus. Eles cantam de manhã cedo, que manhã cedo o silêncio, eles cantam para louvar a Deus. Até ele explicou essa mensagem. Falou, veja só os passarinhos. Eles não mudaram. O homem que deveria louvar a Deus, respeitar a Deus, o homem pinta o cabelo, o homem trai a mulher, o homem mata outro. Como que está? Então, essa batalha é entre Deus e o inimigo. É ele que está fazendo isso. Porque o inimigo não pode mexer nos pássaros, nas outras coisas. Ele quer acabar, que nós somos semelhança e imagem de Deus. Fala disso. Antes de comentar sobre o núcleo da Terra, sabe que até os cientistas sabem que tanto a Lua, que é o satélite natural da Terra, quanto o Sol, estão numa posição perfeita. Totalmente todas as medidas estão é a perfeição. A criação de Deus, mesmo o cientista ateu sabe que a Lua e o Sol estão numa posição que, se a Lua se afastasse ou viesse mais perto, interferia no clima, nas marés, nas colheitas, tudo. E se o Sol se afastasse, a Terra congelaria. Se viesse mais perto, a Terra simplesmente viraria quase a temperatura de um vulcão. Então, os cientistas sabem, é o primeiro sinal da criação de Deus. A completa medida perfeita, perfeita, da Terra e a Lua. É a perfeição. Muito bem. Agora, sobre o núcleo da Terra, é o seguinte. Tem uma profecia de Nossa Senhora de La Salette, 1846, 47, que diz o seguinte: o núcleo da Terra parou ou desacelerou ou está invertido agora. Muito bem. O que diz Nossa Senhora em 1846, 47? Diz assim: as estações serão mudadas da Terra. A Terra não produzirá senão maus frutos. Os astros perderão os seus movimentos regulares. A Lua não refletirá senão uma luz avermelhada. A água e o fogo causarão ao globo terrestre movimentos convulsivos e horríveis terremotos que farão tragar montanhas, cidades. Chegou o tempo, o sol se escurece, somente a fé viverá. E sobre essa passagem do núcleo ter parado, que agora influi o mar, o clima e o tempo, diz assim, São Lucas 21, 25, 26, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra a aflição e a angústia apoderar-se-á das nações pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfilarão de medo na expectativa dos males que devem sobrevir a toda a terra. As próprias forças dos céus serão abaladas. Quer dizer, eu acho, no meu coração, que essas duas profecias, uma da palavra de Deus, da Bíblia, e outra da própria Virgem Maria em La Salette, já diz muita coisa, né, Tiago? É assustador, né? Mas não diz muita coisa? Diz. Quer dizer que, o núcleo, isso é um estudo do cientista. Eles declararam que o núcleo parou, desacelerou ou está se invertendo. E se isso aí se for confirmado, então tudo que nós conhecemos sobre o núcleo da Terra, que estabilizava o nosso dia, o mar, o clima, vai virar um caos, uma bagunça, entendeu? É isso. Quer dizer, Deus, que o núcleo da Terra traz uma importante informação para o movimento de rotação da Terra e translação, né? Exatamente, é exatamente isso. Faz a Terra girar, né? Exatamente. E se isso alterar, o que acontece? Altera o tempo do dia, o tempo que é dia, o tempo que é noite, pode se estender mais, até mesmo chegar aos 3 dias de trevas. Pode. Né? O Senhor de Fátima, né?
Pode. Se ela parar, não girar, o que acontece? Pode ficar mais tempo noite, Pode. mais tempo dia, Pode também. Ou mais tempo noite. é noite, daí seria trevas, né? Escuridão, Isso, né? então, pois é. Então, as profecias aí estão muito vívidas nesse momento, né? Mas os cientistas, de que forma os cientistas chegam com essas informações? Eles têm sondas, aparelhos, né, que medem essa movimentação. Eles monitoram por anos e anos Por e anos. anos e vê que tem alguma coisa que já não está mais. Já não está legal. Exatamente, entendeu? É isso. Eu vou ler aqui um texto, uma mensagem que Jesus falou ao profeta, no dia 6 de 9 de 96. Bento, filho amado, o pecado em si não é tão grande quanto aquele que já me conhece e continua fazendo sempre errado. Se eu peço que não beber, ele e ela continua bebendo. Se eu digo que não fume, continua fumando. Se eu peço também que não use roupa decente, cada vez mais usam roupa escandalosa. Se eu peço que não faça mais nada para me ofender, então é que faz cometendo adultério, dizendo palavrões, orgulhando-se daquilo que faz envergonhar-me diante de muitos, falando mal da minha mãe. Essa gente é pior do que para mim, do que aquele que pouco me conhece e quem sou eu. A minha dor maior é por esses que não param nem com o castigo, com a sua teimosia. É com alguns animais que, mesmo com o cabresto na boca, não servem para nada. Isso estou vendo diariamente nas pessoas. Para a maioria, pode até cair tempestade, raios, ventos fortes, que depois que tudo passa, continua fazendo a mesma coisa. Veja, meu filho, como é que vou ter pena desta gente. Os que guardam a minha volta, sem me ferir mais, são tão poucos que cabem na palma da minha mão. Ah, meus filhos queridos, se eu deixar assim como está por mais alguns anos, o fim que se aproxima, mas tem que acontecer. A Santa Missa, que é ainda o sacrifício que fazem em meu nome, misturam silêncio com barulho. Só falta um pegar na mão do outro e sair dançando dentro da igreja. Enquanto alguns já estão fazendo isto, Satanás fica rindo de mim na porta. Ele diz, onde está o respeito desses sacerdotes que não sabem quem eu sou? Não diz a Sagrada Escritura, não faça da minha casa um templo qualquer, São Mateus 21:13. O comércio rodeia a porta da minha casa e vai servir de testemunho do mal que vens me fazendo. Essa mensagem foi no ano em 96. Naquele tempo não tinha tanto. Desculpe. Bom, dançando na igreja, nós demonstramos aqui no México o padre e a freira dançando. Agora, dançando na igreja, lá no sul, nós mostramos, o padre fez, sabe o quê? Fez um baile gaúcho dentro da igreja em plena missa, te lembra? Te lembra isso aí? E não é, que ano é? 96? 96. Bom, só falta, mas agora não falta mais. Um monte de puxado, dançando, como se fosse um bailão, uma casa mundana, de show, um bailão, e com a aparição de quem? Do padre. Não falta mais nada, então. Vamos lá, gente, seguindo em frente com o programa Ceifadores, falamos sobre apostasia e sobre ciência também, né? Tudo cumprindo as escrituras. Mas por aqui vamos trazer um pouco de alegria, vamos falar da parte musical e lembrar de uma canção que o Sr. Bento Conceição cantava muito, né? Para tudo que tu olhas. Essa bela canção vai para quem, Eugênio? Essa música tem que oferecer também ao nosso visitante, que lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Os gaúchos estão visitando a Jane, o Wilson e a Jéssica pela primeira vez. Muito obrigado pela presença. Também oferecer lá para o seu Mário, lá seu Vanderlei, lá de Caxias do Sul, o meu amigo Valdir, os Ganzela, lá de Pinto Bandeira, aí para a Helena, para o seu Dalto, lá de Porto Alegre, Zé do Melado, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para a Tânia, o Zé de Gravataí, Rio Grande do Sul. Também oferecer para os mineiros, para o José Geraldo, lá do Carmo do Paranaíba, Eliane de Caixeta, de família de João Pinheiro, Cristina Alves, Gislaine Assunção, Eliane de Betim, Eliane de Caeté, o senhor Tarciso, esposa, Dr. Cid Tia Lourdes,
e a senhora Nides, lá de Patrocínio, e a Helena, lá de Maria Helena de Patrocínio, Minas Gerais, a senhora Eni e seu esposo José, lá de Ipatinga, Minas Gerais, me oferecer para o Divino José França, doutora Cidinha, Dalila, Moisés, Eliane, pessoal lá de Campina Verde, Minas Gerais, o meu amigo seu Zito e da sua esposa Rita, lá também em Minas Gerais, seu Hélio, toda a sua família, para o Geraldo Alves Quadros, Alice, lá de, o pessoal lá de Divinópolis, Minas Gerais, Alice de Monte, Alice José Aparecido de Itaúna, Minas Gerais, José Paulo, sua esposa Maria José, lá de Cássia, Minas Gerais também, Marilu, Vânia, Maria Aparecida, ela é governador Valadares, Minas Gerais. A tudo que tu olhas, estou na tua vida. Eu sou teu coração em todas as batidas. Também sou teus olhos, teus pés e tuas mãos. Sou todo o teu corpo, sou a voz da razão. Sou todas as estrelas, sou o céu, sol e a lua. Também sou as crianças jogadas nas ruas. Sou flor em tua casa, que enfeita a tua mesa. Mas sou mesa sem pão, no meio da pobreza. Sou nuvem que traz chuva, sou ar pra te viver. Sou noite dos teus sonhos, sou o amanhecer. Sou lágrimas que caem no rosto de inocente, me chamam de amor, mas sou pra pouca gente. Pra tudo que tu olhas, estou na tua vida. Eu sou teu coração em todas as batidas. Também sou teus olhos, teus pés e tuas mãos. Sou todo o teu corpo, sou a voz da razão. Sou todas as estrelas, sou o céu, sol e a lua. Também sou as crianças jogadas nas ruas. Sou flor em tua casa, que enfeita a tua mesa. Mas sou mesa sem pão, no meio da pobreza. Sou nuvem que traz chuva, sou ar pra te viver. Sou noite dos teus sonhos, sou o amanhecer. Sou lágrimas que caem no rosto de inocente, me chamam de amor, mas sou pra pouca gente. Tá aí, depois dessa bela canção, vamos seguindo em frente para o programa Ceifadores, programa número 371 deste domingo, né? A gente anunciou as informações que iríamos ter nesse programa, é claro, a gente vai falar um pouquinho agora dessa guerra, né? Estamos aí há meses, né, numa guerra, e cada vez mais a movimentação do mundo, né, trazendo armas para a Ucrânia, para que ela possa se defender, né? E isso aumenta os nervos e a instabilidade nessa guerra. E o professor Beley tem uma informação. Rússia traz o primeiro lote do Poseidon. Que arma seria essa? Confira. Está pronta a arma intitulada Arma do Juízo Final, ou então Poseidon. Na sua matéria ele diz que a maioria das pessoas não parece se importar, mas a Rússia está sim se preparando para uma guerra nuclear. Os russos relataram que acabaram de concluir a construção do primeiro lote de armas apocalípticas, chamada Poseidon. Até esse ponto, os especialistas militares estavam preocupados com que os drones Poseidon poderiam fazer algum dia, se algum dia fossem construídos e implantados. Só que o dia chegou.
Agora, eles estão prestes a entrar em operação, diz Snyder. Quando a maioria das pessoas ouve a palavra drone, pensa em algo muito pequeno. Mas esses drones Poseidon são, na verdade, os maiores torpedos já criados na história do mundo por uma ampla margem. São, na verdade, ou estamos, na verdade, dizer informados de que cada um tem mais de 60 pés de comprimento. De acordo com fontes russas e inteligência ocidental, os drones, chamados drones, são enormes. Pesam mais de 200 mil libras, têm um diâmetro de cerca de 6 pés e um comprimento de mais de 60 pés. É tão grande que o Belgorod, submarino nuclear russo, só pode carregar 6 unidades de Poseidon. Isso tornaria o maior torpedo já desenvolvido e implantado por qualquer país do mundo. Esses drones gigantes foram projetados para transportar ogivas nucleares e podem viajar silenciosamente debaixo d'água por milhares e milhares de quilômetros até chegarem aos seus alvos. Se tivermos uma guerra nuclear com a Rússia, é quase certo que os russos, sim, usarão o Poseidon contra os Estados Unidos, mas também, evidentemente, contra o Reino Unido. O Poseidon é, na verdade, um drone submersível. Ele pode viajar debaixo d'água por mais de 5.000 milhas e, quando chega no alvo, pode simplesmente estacionar lá até receber o comando para detonar. Fica lá silenciosamente, na costa de um país, por exemplo, até receber a ordem. Na verdade, pode haver Poseidons estacionados bem ao largo de nossas costas agora. E jamais saberemos disso até que seja detonado. Tá aí a informação, professor Bailey, né? Os americanos estão cientes, o mundo está ciente, né? Eles criaram um drone que pode carregar bombas nunca vistas antes, né? E essas bombas nucleares podem acabar com cidades, até mesmo continentes. Olha os caminhos que estão levando esta guerra, né, Eugênio? Eu vou ler só alertar aqui, ó, o que Jesus falou ao profeta, que foi no dia 11 de abril do ano 2000. Veja só. Jesus falou ao profeta assim, ó, vou ler só um trecho. Olhando ao redor do mundo, posso ver o fracasso muito grande entre os governantes, pois estão se deixando de ser guiados pelo inimigo. É o risco da Terceira Guerra Mundial. Os conflitos entre as muitas nações farão com que as pessoas entrem em clima de horror. Um presidente dominado pelo Satanás dará abertura para soltar gases mortíferos em direção a um país que quer dominar o mundo. Um arsenal escondido dentro de uma montanha está pronto para ser acionado. É em direção a um país. Quem que é o país que queria dominar o mundo? Não é os Estados Unidos? Não bate certo aí? A Rússia. Ali no vídeo ele fala que ele já tem nas costas dos países. O submarino está por baixo, só apertar o botão. Não, eu quero complementar o seguinte, que Nossa Senhora disse de Fátima, 1917, o seguinte, disse para a Lúcia, para a irmã Lúcia, uma das videntes de Fátima, ela disse o seguinte, aí a Lúcia, ela disse para o padre que, assim assessorava, né? Assessorava em Portugal. Ela disse o seguinte aí, a Lúcia, para esse padre, diga-lhe, senhor padre, que a Santíssima Virgem, repetidas vezes, disse o seguinte, tanto a mim como a meus primos Francisco e Jacinta, que várias nações vão desaparecer da face da terra. Disse que a Rússia seria o instrumento do castigo do céu para todo mundo, se antes não alcançássemos a conversão dessa pobre nação. Então diz que a Rússia ia ser o instrumento de Deus para o castigo sobre o mundo. Quer dizer, tu imagina, olha, eu vou te contar, se acontecer qualquer coisa aí, e disse que era para rezar para a conversão da Rússia. Isso não aconteceu. A Rússia não se converteu.
Então, se não se converteu, os erros dela ainda estão sendo espalhados até hoje pelo mundo. E se ela vai ser o instrumento de Deus para isso, quem disse foi Fátima, foi a Nossa Senhora de Fátima. Disse para a irmã Lúcia, para Francisco Jacinto. E tu vê como é que nós estamos agora, na eminência de uma guerra nuclear. Ó, pesquisa aí, faz favor. Satã 2. O míssil nuclear da Rússia, Satã 2. Tá? Aí um especialista disse que podia acabar com quase todo o estado de Texas, nos Estados Unidos. Sim, sabia disso, né? Tem 50 megatons. Exatamente, isso aí. Mas nós aqui, o Brasil, já tem um mais poderoso que esse. Palmital. Temos um Lula. Temos o Lula, que agora é contra. Saiu, o presidente agora, o Lula, ele saiu da pauta Provita, do útero lá, que ela defendia os recém-nascidos, e agora é o seguinte, pior que o Saddam II, do míssil da Rússia nuclear, o que seria entrar lá e assinar a pauta assassinato de criança inocente, pois isso é uma devastação tão grande quanto o míssil nuclear. Porque é o seguinte, isso aí, sabe, né, tia? Quando acontecer isso aí, bom, Deus tem misericórdia com o Brasil. Só isso que eu disse. Estima-se que essa doença matou 60 milhões de pessoas no mundo, mas o aborto matou 600 milhões de crianças no mundo. Foi 10 vezes pior. Nenhuma guerra mata tanto quanto o aborto. Então, a maior guerra que podemos enfrentar é não ao aborto. E o Brasil quer fazer esta guerra contra Deus, porque é uma guerra contra o Criador. Matar a sua imagem e semelhança dentro do ventre de sua mãe é algo que o demônio ama. É uma ação contrária à natureza de Deus. E o país que faz isso paga, né? E esse líder do mal está caminhando para provar no país, no Brasil. Quem vai pagar tudo? Quer ver a cara de tacho desses sacerdotes de Aparecida, esses militantes petistas. Tem um aqui pertinho, aqui em Joinville, né, Eugênio? Que também levantou a bandeira quando acontecer isso no país. O que eles vão dizer? Estamos certos? Esse é o caminho? Eles não vão dizer nada, sabe por quê? Porque eles são comparsa dos Herodes do fim dos tempos. Vão dizer o quê? Eles sabiam que isso ia acontecer. Ou tu acha que eles não sabiam isso, já, que ia acontecer isso aí? Tu acha que eles não foram avisados? Acho que lá na Rússia tem um cara mostrou, um jornalista, que tem uma sala assim, para cada país tem um míssil desse apontado. Número 1, aperta lá, vai para os Estados Unidos. Número 2, vai para o Irã. Número 3, vai para a Índia. Tudo aí. E o Brasil, sabe o que é? É o 13. O 13, aperta o 13 e pum. Já tá no processo explosivo, né, Eugênio? Mas falando nisso aí, gente, de pecado mortal permanente, há uma esperança, né? É o pecado que levando para o inferno, é esse pecado que eu mostrava, além do aborto. Há esperança, até mesmo para os pecados mais graves. Quem fala para a gente é o locutor Carlos. Confira. Pecado mortal permanente. Há esperança. Cada dia que passa, se multiplica o número de católicos que não vivem de acordo com os ensinamentos da Santa Igreja. Alguns até vivem em situações onde o pecado é permanente, ou seja, vivem dia após dia cometendo um pecado considerado grave pela doutrina católica. Infelizmente, se multiplicam também os padres e bispos que, por respeito humano, por má formação, ou mesmo intencionalmente, se omitem em ensinar as verdades inegociáveis da doutrina. Entre elas está a indissolubilidade do matrimônio, a homossexualidade e outros vícios. Essa formação deveria ser apresentada a todos os católicos, especialmente as pessoas que vivem nessas situações de pecado grave, permanente, ou seja, em segunda união, aos que vivem juntos e não são casados, às pessoas que praticam homossexualidade e a todos os que se sentem desanimados diante do desafio da santidade. Essas palavras são especialmente para as pessoas que estão vivendo em pecado permanente. Pessoas que, por diversas circunstâncias da vida, entraram em uma situação de contradição com a palavra de Deus. Por exemplo, as pessoas que vivem juntas e não são casadas, as pessoas que vivem em uma segunda união,
que se separaram do primeiro casamento e depois foram viver com outra pessoa e constituíram família. As pessoas que vivem uma prática homossexual, as que vivem em vícios como embriaguez, jogos e assim por diante, e que têm muita dificuldade de deixar, que estão como que aprisionadas a este tipo de vício. Mas ainda assim, mesmo vivendo juntos, sem ser casados, mesmo vivendo em segunda união, vivendo numa prática homossexual, vivendo numa situação de vício de álcool, drogas ou jogos e assim por diante, esta pessoa quer superar isto. Ela entende que isto é errado e quer buscar em Deus a força para a superação do seu vício. Não desanimem. Por mais grave que tenha sido o seu pecado, que esteja sendo o seu pecado, ou por coisas que você tenha feito na vida, que talvez você hoje se sinta desanimado ou já se sinta condenado ou condenada, não desanime. Este sentimento de desânimo e entrega dos pontos, ou este sentimento de frustração, esta falta de atitude para buscar a santidade, esse tipo de sentimento é infundido na alma da pessoa pelo próprio inimigo de Deus, por Satanás, porque Deus nunca desiste dos seus filhos, enquanto estes filhos têm a possibilidade de virem até Ele, enquanto esses filhos têm a possibilidade de fazer a opção por Ele. Por mais que você tenha pecado antes, ou esteja vivendo numa situação de pecado, não desanime. Não há nenhum pecado, não há nenhum vício, não há nenhuma situação de pecado que seja superior ao amor de Deus por nós. Precisamos confiar em Deus e buscar estabelecer uma vida de oração, rezar todos os dias o rosário, suplicar a graça do Espírito Santo, para que a gente possa superar o pecado que hoje nos separa dele, o pecado que hoje nos tira da comunhão com Jesus. Lembrem-se sempre que quando alguém comete um pecado grave, que desobedece a Deus em matéria grave, ela rompe a amizade com Deus, porque está desobedecendo, está desprezando a autoridade de Deus. Deus está dizendo: faça assim. A pessoa faz o contrário. Está desprezando a autoridade de Deus sobre a própria vida. Está se submetendo ao pecado, aos caprichos do inimigo de Deus. É por isso que a palavra de Deus, primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8, diz: aquele que peca é do diabo. Então, a pessoa que vive numa situação de pecado mortal está numa espécie de escravidão a Satanás, e é preciso superar essa situação. E quando a gente ouve essas palavras, mesmo que as palavras sejam bastante duras, mesmo que elas possam ferir a nossa alma, nós nos curaremos pela verdade. A primeira condição para que um doente possa encontrar a cura é reconhecer que está doente. E a primeira condição para que alguém saia do pecado também é reconhecer que está em pecado. Para isso, é preciso uma atitude de humildade, de reconhecer o erro e depois uma atitude de coragem, de fé, para buscar a superação, a cura deste erro, a cura desta situação de pecado, a cura deste vício. E Deus nos proporciona isto. Então, vocês que estejam porventura vivendo nesta situação, não desanimem. Não desanimem diante daquela exigência que Deus faz a todos. Não é apenas a este ou aquele. A todas as pessoas, Deus faz o chamado a viver a santidade. O que significa viver em santidade? Significa viver de acordo com a lei de Deus, pelo menos um esforço de obediência. Nós somos fracos, somos limitados. Quantas vezes nós somos rebeldes, desobedecemos, caímos, mas Deus nos chama a levantar
E aquelas pessoas que estão vivendo em uma situação de pecado, especialmente estes citados, vivendo em segunda união, sem ser casados, prática homossexual, vícios, não devem desanimar. Se buscarem uma vida de oração, suplicar a força de Deus para superar o vício, irão alcançar. Santa Teresa d'Ávila, grande doutora da Igreja, diz o seguinte: ninguém consegue manter ao mesmo tempo uma vida de oração e uma vida em pecado mortal. Ou deixará uma coisa, ou deixará outra. Por isso que se a pessoa procura ter a disciplina, estabelece uma vida de oração, rezando todos os dias, pelo menos um terço, ela irá mais cedo ou mais tarde alcançar a graça do arrependimento, a graça de fazer crescer em si o amor a Deus, e que seja maior do que o apego ao pecado que hoje separa a pessoa de Deus. Lembramos o caso da Maria Madalena, que era uma prostituta, mas se arrependeu dos seus pecados, e Jesus lhe disse: vai e não volte a pecar. E ela obedeceu e se tornou uma grande santa, Santa Maria Madalena. Uma pessoa que está em pecado mortal não pode comungar o corpo e o sangue de Cristo. Não pode receber Jesus na Eucaristia, porque está vivendo numa situação de contradição com a palavra de Deus em matéria grave. Então, é preciso superar esta situação, a fim de que se possa voltar à Eucaristia. Mas hoje, infelizmente, está tão difícil de receber Jesus na Santa Eucaristia, porque quem deveria nos orientar e ensinar são os padres e bispos, mas a maioria deles estão em desobediência e sem o mínimo de respeito por Jesus Eucarístico. Por isso que está escrito na Sagrada Escritura: quando o Filho do Homem voltar, acaso encontrará fé sobre a terra? São Lucas 18, 8. Feliz de quem lê, acredita e divulga as profecias deste grande livro, a Palavra Viva de Deus, porque serão chamados de filhos da luz. Tá aí. Traz uma esperança, né? Esse texto, né, que o Eugênio editou aí para todo mundo, né? Não importa o seu pecado, não importa o que você fez ou está fazendo, há uma esperança. A partir do momento que você se arrepender, dobrar seus joelhos e pedir perdão, você pode sim alcançar, né, o êxtase, a vida eterna, né? Como temos a mensagem da Bíblia, né? Maria Madalena era uma pecadora, se arrependeu, não voltou mais a pecar e certamente está com Deus. O bom ladrão, no último instante, a vida inteira desregrada, né, gente? É o bom ladrão, gente. No último segundo, no último instante, né, pediu para Jesus para estar com ele no paraíso, né? E, em verdade, ele disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, o bom ladrão se salvou no último instante. O inverso também é verdadeiro, né? O Judas viveu a vida inteira com Jesus Cristo, viveu, ajudou, vivenciou a Cristo, mas no último instante perdeu sua alma, perdeu a sua vida, né? E se tornou um demônio. E se tornou um demônio, claro, trocou Jesus por moedas, fez essa história, né? Jesus passar por todo esse sofrimento. Ele foi um personagem principal. E não bastasse isso, tirou a sua própria vida, né? Aquele que tira a sua própria vida atenta contra o Espírito Santo, pecado mortal. Teoricamente, só Deus para dizer se haverá ou não salvação. Mas, para todas as coisas, se houver arrependimento, o pedido de perdão, Deus perdoa, né, Eugênio? Primeiro lugar que eu acho ali nesse vídeo aqui, primeiro lugar, se a pessoa não pedir auxílio de Deus, não rezar em oração, não sai, não se arrepende. Eu vejo o caso da Santa Luzia, veja o caso da Maria Goretti, Santa Filomena, Santo Antônio, São Francisco, mas essas que foram abusadas não se entregaram, lutaram a ser puras para Deus, porque elas estavam de Deus no coração, para não rezar o Santo Rosário, porque Deus veio para buscar os pecadores, Deus ama os pecadores, mas detesta o pecado, porque os que se acham
santos, inteligentes, que hoje mais ofendem a Deus. Quem é que está ensinando o povo a rezar o rosário, fazer caridade? É pessoas simples e humildes, que Deus tocou se receber o toque de Deus. Então, se você está no pecado, e se você se arrepender, pedir de joelho, rezar pelo menos um terço por dia, Nossa Senhora vai te ajudar. Que nós sozinhos não conseguimos nada, nada. Por que se faz as novenas, se reza o rosário, peça para um conselho bom, que é o santo forte para tirar tudo aí, é São José. São José é um dos maiores santos do céu, pouca gente pede para ele. São José, veja só, cuidou da Virgem Maria, filho de Deus. Ele é um dos grandes santos no céu. Depois vem outro, Santa Rita de Cássia, todos os santos. Então, faça novena, peça para ajudar você a sair desse... Porque esse é um vício. Eu nunca esqueço aquela mensagem, Jesus falou que quando uma pessoa vai para o inferno, perde a alma, chega lá, o demônio, ele manda de volta para eles, os demônios que ficam nessas pessoas. O cara que fuma, difícil deixar de fumar. O cara que bebe, difícil deixar de beber. O cara que vive no sexo, é difícil de deixar. O cara que vira para outra religião, é difícil você fazer a cabeça dele que ele está errado, porque está criticando a Virgem Maria. Não, ele acha que ele está certo. Porque nós estamos vivendo hoje uma guerra entre bem e o mal, uma guerra espiritual. Porque eu quando entrei nessa obra, eu mexia com som, eu vivia no pecado. Mas depois que eu me consagrei, voto em pobreza e castidade, vivo só para Deus. E hoje tem muita gente hoje que está... Então, nós temos que alertar essas pessoas, porque a gente vai confessar hoje para os padres, o que o padre fala? Não, meu filho, continua, Deus é misericórdia, já derramou seu sangue por nós. Né, Edilson? Agora, eu pergunto o seguinte, para um padre, por exemplo, podia citar um leigo católico, mas para um padre que apoia Francisco como Papa legítimo, ungido pelo Espírito Santo, eu vou lhe perguntar, padre, por acaso o Espírito Santo de Deus pode ir contra a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, pode ir contra alguma coisa sagrada do céu, a Bíblia, por exemplo? Então, me diga uma coisa, o Francisco, ele não enviou para o Pontífice de Justiça e Paz, Pontífice, um padre inglês dominicano chamado Timothy, para esse cargo. Muito bem. Então, vou lhe perguntar, padre, como é que o senhor vai dizer para os seus fiéis que a igreja, Jesus é o único caminho, que a sua igreja católica, a nossa aqui, que não é a nossa, que é a sua de Francisco, é uma falsificação da igreja? Eu vou dizer por quê. Porque Deus não pode se contradizer a Ele mesmo. Nem a Sagrada Escritura pode ser reescrita ao bel prazer de um tempo, mas é a eterna, que nem Cristo. E o seu Francisco, o seu Papa, que está no erro, não na verdade, ele nomeou esse padre para um cargo do Vaticano, e esse padre apoia totalmente união homossexual, que o senhor sabe que está na Sagrada Escritura, em várias passagens, que Deus condena o homossexualismo. E outra coisa, ele celebra missa para os homossexuais e diz que Deus aprova. Se o senhor não quer, o senhor... procure padre Timothy, dominicano, nomeado por Francisco para Pontifício, Conselho de Justiça e Paz. Celebra missas homossexuais. E escuta, eu quero saber o seguinte, quantas Bíblias o senhor tem aí? É uma, duas, três? É uma, né? O que está escrito na sua Bíblia? O senhor estudou a Bíblia, a teologia. Então o senhor não tem capacidade, não tem inteligência para saber que isso vai contra a palavra de Deus, e isso é uma abominação diante de Deus? E ele diz palavras doces, mas no entanto, ele fala como um cordeiro, mas no entanto, o que sai da boca dele é dragão. O senhor já percebeu isso? Então o senhor procure aí para o senhor ver que não pode o Vaticano agora resolver e fazer uma abominação da casa de Deus, permitir missa para os perdidos, que Deus condena. Não pode.
Eu acho que a Bíblia dele, não sei se a minha é diferente, que a minha Bíblia aqui é da Ave Maria. Eu falei aqui o que está escrito, eu acho que talvez a dele seja diferente, que a minha está escrito assim, em 1 Coríntios 6, 9, diz assim: acaso não sabeis que os injustos não vão possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, homossexuais, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes não vão possuir o reino de Deus, nem os efeminados, nem os homossexuais. Está em Levítico também, 18, 22, essa aqui. Bom, essa aqui, tá, se não acreditar, o senhor faz o seguinte: o senhor pega e rasga a Bíblia, padre, ou leigo que acha que não. Rasgue, deu. Mas o que o senhor vai fazer? Vai rasgar a Bíblia. Está aqui, ó. Não te deitará um homem como se fosse mulher. Isso é uma abominação aos olhos do Senhor. E vice-versa. Quer dizer, se o senhor não crê nisso, então faz o seguinte: ó, fica mais fácil o senhor rasgar a Bíblia, porque é isso aí que, né, Tiago? É isso aí que está sendo feito? Sem dúvida. Vocês falaram, o Eugênio falou, acho que citou Deuteronômio, né? Ainda tem nas leis diversas, né? Deuteronômio 22, versículo 5, né? Que fala: a mulher não se vestirá de homem, nem o homem se vestirá de mulher. Aquele que o fizer será abominável diante do Senhor, meu Deus. É muito claro, né? O homem não se vestirá de mulher, nem a mulher de homem. O homem está virando mulher, mulher virando homem. Sim, o homem está colocando vestido, né? O homem está se maquiando, a gente vê aí, né? Travestido completamente. E para Deus. Só o governador do Rio Grande do Sul, que ele é colorado roxo. Mas ali ainda, Eugênio, ele está no pecado, claro, de ter relação com outro homem, mas se veste de homem ainda, né? A primeira dama do Rio Grande do Sul é mais forte que eu. Veja o formato, né? Essa imagem interessante da natureza, né? Uma cascata, né? Em formato diferente. Quero que você confira primeiramente aí. Tá aí com essa imagem do Eugênio? Eugênio, comente essa imagem aí. Essa eu achei interessante. Para as mulheres se espelharem ali, a natureza mostrando. Vê se ela aparece, se fosse a mulher de calça, aí está parecendo uma cascata, uma noiva vestida até os pés, como a Virgem Maria, metendo a Virgem Maria. E hoje as mulheres estão virando homem, querem virar homem com essas trajes ridículas. Sabe aquela... eu vejo lá na minha casa, lá sempre criamos muita galinha. Tem aquelas galinhas de vários tipos tem umas que ela não tem pena aí para trás ali. Aquelas, a mulher hoje que vive andando de essas bermudas, a pessoa parece essas... O animal, né, Eugênio, ele nasce dessa forma, ele não escolhe a roupa que tem, né, mas ele não tira os seus pelos nem suas penas, né, ele cobre o seu corpo, né. Se eu fosse casado, eu jamais ia deixar minha mulher andar com ela mostrando como as pernas para os outros homens cobiçar, parece que o homem perdeu a vergonha. Quando o profeta sempre falava, quando a gente ganha um presente, ele não ganha tudo embrulhado, vai desembrulhar para ver. Uma coisa, o homem quando vai casar, a mulher é bem vestida, a mulher é só para o homem, não para todo mundo. Hoje está tudo... É complicado, né? Até mesmo o mundo da forma que está, né? A droga mais utilizada hoje nas festas, ela deixa a pessoa em êxtase, né? Que é a droga do amor, aí, essas balinhas que usam na rave aí. O que acontece? As pessoas que utilizam ficam mais eufóricas, não tem sono, ficam mais agitados, o coração aumenta, batimento cardíaco. E o que acontece? Ficam mais suscetíveis às emoções. Acontece de passar uma menina jovem por vários homens e o contrário também acontece. Mas eu digo assim, perde totalmente ali o pudor, né? Sabe aquela imagem na Senhora das Graças? Uma vez o profeta, ela mostrou, ela disse assim, sabe por que Nossa Senhora está com as mãos assim para baixo, assim, ó? Sabe por que ela falou assim, ó, filhas, olhem aí minha veste. Olha minha veste para Nossa Senhora, está mostrando.
uma mulher imitar a Nossa Senhora. Já viu a Nossa Senhora vestida de calça? A santa que é o profeta, a visão que ele teve, que uma vez ele foi levado para a visão que ele teve lá no céu, os anjos, os santos, tudo tem roupa lá até aqui, ó. E eles ficam tudo em adoração, para chegar perto de Deus, eles ficam não sei quantos minutos assim, depois levantar a cabeça para Deus. Hoje se perde. Lá no céu que já estão respeitando, agora aqui que nós somos pecadores, não devia seguir esse exemplo. Está tudo nesse livro, esse ensinamento nosso que nós temos aí. É verdade. Por aqui vamos, mais um comentário, Dilson, fechar a noite de hoje, agradecer a sua companhia. Então, uma boa noite a vocês, até o próximo programa, e que Deus Altíssimo abençoe a sua casa, a sua vida e toda a sua família. Boa noite. E para quem está conhecendo o programa há pouco aí, o Dilson é o criador do site Rainha Maria, né? Que traz sempre informações da apostasia e raramente notícias boas, né? Porque a igreja hoje está num caminho de destruição, não é um caminho positivo, né? Mas de vez em quando traz algum milagre que aconteceu aí no mundo, né? Como um carro que saltou uma placa, né? Que caía sobre ele. Acontece também. Site rainhamaria.com.br. Eugênio, obrigado mais uma vez. Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser. E vamos continuar firme, ó, nosso caminho, o Rosário, esse livro é para de Deus. E não ligar para as coisas do mundo. Tem que ligar a nossa recompensa será a vida eterna. Até o próximo programa, se Deus quiser. Quando Eugênio se refere às coisas do mundo, não quer dizer o seu convívio com a família, com o trabalho, mas as coisas, os divertimentos que te afastam de Deus. Né? Deixe de lado tudo que possa te afastar do caminho de Deus, né? Propague as coisas e dê valor às coisas que te trazem mais próximas de Deus, né? Como a oração, o respeito, o amor às coisas de Deus. A você, meu irmão, minha irmã, um grande abraço. Prometemos voltar num próximo programa, se Deus permitir. Agradecemos os trabalhos técnicos do Daniel, do Danilo, do Felipe, da Anice e, é claro, invocamos a Santíssima Trindade, também a bênção do profeta Pedro II e do Santo Padre Pio. Salve Maria. Ao nosso Pai, o Criador, que vos abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Se lodato Gesù e Maria, oggi e buonanotte a tutti. A Rádio São José apresentou o programa Um Alerta para o Fim dos Tempos. Agradecemos a sua participação e esperamos que Deus tenha tocado em seu coração. Ajude a evangelizar. A messe é grande, mas os operários são poucos. Jesus precisa de mais ceifadores. Deus nada faz sem revelar seu segredo aos profetas, seus servos. Amós 3:7. Que você possa meditar e refletir tudo o que foi mostrado e falado neste programa. Não estamos aqui para julgar e nem para condenar quem quer que seja. Nossa missão é mostrar o caminho que nos conduz para o céu, através das revelações que os profetas receberam de Deus. Contamos com a sua participação no próximo programa, sempre unidos com os sagrados corações de Jesus, Maria e José.